Pare de desejar outra palavra, amém? Quem tem desejado uma palavra do Senhor? Quem tem desejado uma palavra do Senhor? O tema é: pare de desejar outra palavra. Amém? Graça e paz. Como vocês passaram de ano? Pedindo tantas coisas, né? Através de tantas palavras, desejando tantas outras palavras da parte de Deus, que nós chegamos ao ponto de querermos que Deus substitua a palavra que Ele tem dado a nós. Repita comigo: pare. Está fraco, vocês estão parados mesmo. Pare de desejar outra palavra. De novo, pare de desejar outra palavra. Coloque em Lucas 4, do 1 em diante, do 1 ao 13, rapidamente. Meu Deus, 15 para as 9. Meu Deus. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante estes dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou, num relance, todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Segue. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: está dito, dito está, não põe à prova o seu Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Esta passagem, nós já extraímos uma outra mensagem outro dia, e a mensagem desta noite coloca no 4:6. Houve 3 tentações sobre a vida de Jesus, 3 propostas indecentes da parte do diabo, e 2 delas carecia do poder de Deus, amém? Entenda comigo, quando o diabo chega e diz: tu está com fome? Está vendo estas pedras? Mande, ordene, use o teu poder e as transforme em pedra. Depois, a segunda tentação, a segunda proposta indecente do diabo foi que o levou no pináculo do templo, e ali ele disse assim: se jogue daqui, se lance daqui, e use o teu poder, use a tua autoridade de filho de Deus, e determine que os anjos venham, enfim, e que lhe socorram, que façam alguma coisa para impedir que você morra. Entenda que, nestas 2 situações, o diabo, ele precisava da cooperação, precisava de Jesus liberar a sua autoridade, que é o seu poder. Ou seja, nestas 2 tentações e propostas do diabo, o diabo dependia dos céus, foi o que nós louvamos, dependia do reino de poder, dependia de algo que ele não tem. O diabo só tem poder se nós dermos a ele. O diabo só tem autoridade e legalidade se nós dermos a ele brecha
dermos procuração, dermos legalidade. Nenhum poder ele tem, daqui a pouco nós vamos aprender sobre isso, se nós não dermos. Então o diabo astuto, sabendo que nenhum poder ele tinha, ele estava instigando a Jesus a se manifestar antes do tempo, ser conhecido antes do tempo, colocar o teu propósito talvez antes do tempo. Só que chegou em Lucas 4:6, ele tinha um trunfo nas mangas, e ele tem usado deste trunfo até hoje, e os filhos de Deus não sabem que nenhum poder, nenhuma autoridade mais tem o diabo. Mas nesta época, ele tinha essa autoridade, porque Jesus ainda estava entre nós, e Jesus precisava morrer, ressuscitar, precisava ser dito, está consumado, está feito, a fim de que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E lá em Lucas 10:19, toda autoridade e poder ele desse aos filhos de Deus para pisar escorpiões e serpentes, e se tomarem alguma coisa mortífera, dano algum acontecesse. Então ele nos deu esta autoridade, mas essa autoridade nesta época, neste momento, ainda não existia sobre os filhos de Deus. Então nós vemos aqui em Lucas 4:6, que Satanás, ele se propõe a dar alguma coisa que até então era dele, e é verdade isso, não é mentira o que está escrito, leiam, é que nós lemos rápido, vocês não perceberam o que está escrito, preste atenção, leia comigo. E lhe disse o diabo, Satanás, eu te darei toda a autoridade sobre eles, que são os reinos da terra, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Até então, amado, o mesmo Satanás, no Éden, fez a mesma proposta indecente a Adão e Eva, e os tirou da presença de Deus, os tirou debaixo da glória de Deus, os tirou do poder da unção de Deus, para colocá-lo num outro ambiente, do qual ele podia oferecer estas coisas. E de fato ele conquistou o coração de Eva e por consequência o coração de Adão, aonde ambos caíram, foram desconstituídos da glória de Deus, da presença de Deus. O diabo ele não muda as personagens, e agora nós vemos o mesmo Satanás propondo a mesma coisa agora para Jesus, tentando tirar Jesus de uma palavra, tentando tirar Jesus de um lugar. Jesus ele tinha uma palavra de Deus, ele não poderia querer outra palavra. Pare de desejar outra palavra, pare de desejar outra palavra, pare de desejar outra palavra. Jesus tinha uma palavra, abre aspas e fecha aspas, deserto, provação, local que ele tinha que passar, local de maturidade espiritual, local de desenvolvimento ministerial, local de ser levado ao limite que um ser humano conseguia chegar. 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Qual de nós talvez não aceitaria uma proposta dessa? E sabendo que ele era filho de Deus, e sabendo que tudo que ele pedisse ao Pai, o Pai lhe concederia. Quando estava Jesus diante de Pilatos, Herodes, próximo a ser morto, ele diz assim: nenhum poder você tem sobre mim, porque eu rogaria ao meu Pai que enviasse 12 legiões de anjos, e me tiraria daqui, assim em 1 segundo, mas porque eu tenho uma palavra, eu não desejo ter outra palavra. Reflexão da igreja: você tem desejado outra palavra?
Você tem desejado estar em outro lugar? Você tem desejado que outras circunstâncias aconteçam na tua vida? E se essa circunstância, se este lugar, se esta palavra é para Deus retirar de dentro de você, do teu âmago, do teu interior, um ministério tal como o de Jesus. Alguém que curaria a todos os enfermos. Alguém que ressuscitaria a todos os mortos. Alguém que multiplicaria pão e peixe, ou seja, comida. Não queira, não deseje outra palavra. Igreja do Senhor, você que me ouve aí, não deseje outra palavra, senão a palavra dada ao Senhor, em Efésios 1:4, onde você foi gerado no ventre de Deus, antes da fundação do mundo. O mundo não existe e depois você passou a existir. O mundo existe por conta de você que me ouve pela internet, por causa de uma palavra. Tema desta noite: não deseje outra palavra, não deseje estar em outro lugar, não deseje outra circunstância, senão a que Deus preparou para você. Satanás, ele se utiliza da mesma enganação, da mesma proposta, do mesmo laço, da mesma tentação. Ele tenta ludibriar a todos da mesma maneira, querendo dar algo que já pertencia a Adão e Eva, querendo dar algo que já pertencia a Jesus, dar os reinos. E é uma verdade que Satanás fala. Pela primeira vez, entenda como que Satanás fala uma verdade, aonde ele poderia dar toda a autoridade sobre os reinos da terra, e todo o esplendor, porque me foram dados, posso dá-los a quem eu quiser. Coloca para mim agora em Mateus 26, do 47 ao 54. Aguenta a mão. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com quem ele estava, uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Este é o cenário onde Jesus, ele é pego pelos soldados e levado para ele ter o injusto julgamento, onde preferiram soltar a Barrabás e condenar a Jesus Cristo. Mas por causa de uma palavra, Jesus, ele não desejou ter outra palavra. Não deseje, igreja, ter outra palavra. Não deseje ter outro caminho. Não deseje ter outras circunstâncias, adversidades. Aceite o deserto. Aceite as circunstâncias, porque dela Deus vai extrair a essência dele. Deus vai retirar ele de você. As provações são para nós sermos aprovados, para Deus nos colocar num patamar acima daquele que nós estávamos, um nível maior de intimidade e relacionamento, um nível maior de ouvir a Deus, de ver a Deus, de entender a Deus, de saber o nosso propósito. E nós vemos aqui Jesus, diante de uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Segue. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada.
pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então, e aqui é o tema, como então se cumpririam as escrituras? Como então se cumpriria a palavra que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Guarde a espada, não puxe a espada. Ele estava dizendo, deixa que se cumpra a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu desejo cumprir a palavra de Deus. Eu não desejo que outra palavra me seja dada. Eu preciso ser condenado. Eu não posso ser livre. Está correto, deixa Barrabás ser solto. Deixe que a mim e os outros 2 ladrões sejamos crucificados. Deixe que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, amado. Não deseje outra palavra, não deseje outro lugar, não deseje outra igreja, não deseje outra esposa, não deseje outro trabalho, não deseje outra amizade, não deseje outro pastor, não deseje outros filhos, não deseje outros dons, a não ser os dons que Deus já te deu. Não deseje outra palavra que não esteja em consonância com a palavra que Deus te deu, com a promessa que Deus te fez, com os propósitos que Deus colocou no teu chamado, com o chamado que Ele te chamou para executar. Para de desejar outra palavra, para de desejar outro local, pare de desejar outras coisas, senão as que Deus está permitindo. Quando você entende o porquê de tudo isso, você não vai desejar, como Jesus não desejou, que os seus os protegesse a espada, chegando ao ponto de decepar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, a ponto de Jesus ali pegar e colocar de volta a orelha e fazer um milagre, porque Jesus veio estabelecer um reino que não consiste de espada, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as legiões, as castas de demônio. Jesus, debaixo de uma palavra, quando ele viu aqueles mesmo que ele curou, Jesus olhava, aquele eu fiz andar, aquele passou a enxergar, aquele passou a ouvir, aquele foi curado da lepra, e olha eles lá, instigado pelo povo, pela multidão, querem que solte Barrabás e me condene. Jesus não olhou com os olhos de julgamento e condenação, porque o Filho do Homem não veio para julgar e condenar, mas ele veio para salvar aquilo que se havia perdido, e nós tínhamos perdido o poder, porque lá em Lucas 4:6, a autoridade que Deus permitiu estar nas mãos de Satanás, foi verdadeira até então. Jesus ficou irado, indignado com Satanás, quando Satanás chega e começa a propor, em Lucas 4, tudo aquilo para ele. Jesus falou, deixa, eu vou pegar esse Satanás pelo chifre na reta, e vou dar a ele um ultimato. Sabe o que Jesus deu para Satanás, em troca de toda aquela tentação? Deu para ele o quê? Ficou mudo. Jesus ficou quieto. Quando prenderam Jesus e levaram diante do rei, diante daquele que poderia julgar e condenar a ele, Pilatos e Herodes, Jesus se calou, a ponto de pegarem a vara, baterem nele, fazerem tantas coisas, tanta humilhação. Jesus não abriu a boca, como diz em Isaías 53, como uma ovelha muda diante dos seus tentadores, tosqueadores. Ele se calou, ele não olhou e pediu recompensa, e pediu reconhecimento, e pediu honra àqueles que ele curou. Não, ele viu eles, estou fazendo uma conjectura, nos bastidores, apontando o dedo para Jesus e condena ele, leva ele ao vitupério, leva ele ao Gólgota, ao caveira, onde está a cruz, e que lá ele seja morto. Jesus amado,
ele tinha a revelação de Deus. E ele percebeu que naquele momento, era uma verdade que Satanás estava dizendo em Lucas. Ele tinha autoridade, ele tinha poder sobre os reinos da terra, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre as adversidades. Ele fazia e desfazia. Mas Jesus deu como troco uma cruz, como uma ovelha muda ele foi, como uma oferta maior, como um sacrifício último e maior. Ele se doou, ele deu o seu corpo para ser mutilado. Nu significa vitupério, humilhação. Jesus não foi ali crucificado com roupas, ele foi para a cruz nu, ele foi cuspido, teve as suas mãos cravos, pregos, melhor dizendo, que foram encravados nas tuas mãos e na posição dos seus pés. Teve o seu lado, o quê? Um ferimento, tipo uma espada. Ele pediu água, chegaram com um ensopo, como se fosse um vinagre, e deram na sua boca. E ainda Jesus, demonstrando seu imenso amor, ele conclui dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele ficou mudo e ele disse: está consumado. E gargalhadas davam, risadas davam. Desce daí, você que diz que é o Filho de Deus. Os sumos sacerdotes assistindo diziam assim: cadê aquele que tira o pecado do mundo? Aquele que tem autoridade e poder para perdoar o pecado do mundo? Aquele que diz que derrubaria o templo e em 3 dias o reconstruiria. Desce daí, a ponto dele ter à esquerda e à direita 2 ladrões que ficaram também ali, um deles pelo menos azucrinando a Jesus, dizendo: se você é o Filho de Deus, se você diz que você é tudo isso que você diz, desce daí, saia daí e nos tire. Esse egoísta, amado, mesmo na hora H, partindo para a morte, desejando que Jesus se manifestasse em poder, como se fosse uma outra tentação do deserto, e demonstrasse o poder dele, ele tinha, tirasse a Jesus dali e ambos dali, para ele poder continuar a vida dele terrena, vivendo como um homem natural. Mas Jesus estava ali, amado, se entregando de corpo e alma, para demonstrar que ele tinha uma palavra, e que ele não desejava ter outra palavra. Igreja, não deseje ter outra palavra, não deseje ter outra vida física e espiritual, senão a que Deus preparou para você. Tudo isso tem um propósito, tem um porquê. Lá na frente, você vai entender tal como Jesus entendeu. E se for a cruz, que assim seja, feita a vontade do Pai. Contudo, se possível for, afasta de mim esse cálice, disse Jesus, mas contudo seja feita a tua vontade. E se cumpriu a vontade de Deus. Jesus não desejou outra palavra, a ponto de Pedro, os seus, falar: não, nós não vamos deixar, não, nós vamos dar um outro segmento. Pedro queria dar uma palavra de homem para mudar a vida de Jesus. Não aceite palavra de homem para mudar a tua vida, o teu ministério, a tua família, as tuas coisas. Não aceite palavra de homem. Pedro, a ponto de Jesus falar: apartai-vos de mim, Satanás. Tipo, não dá um passo a mais. Eu preciso viver esta palavra, eu preciso cumprir esta palavra, eu preciso cumprir este propósito, eu não desejo outra palavra. Está tudo certo, Pedro, não preciso que você me proteja com a tua espada, com o seu físico, com o seu dinheiro. Não, não. Não deixe ninguém vir te proteger com dinheiro, te dar, se não for pela revelação de Deus. Muitas das vezes o homem vem, a mulher vem, te avantajando, te protegendo, te guardando, te ajudando, e não é o tempo, não é a palavra de Deus para a tua vida, não é o que Deus requer para a tua vida. Está tudo errado. Nós precisamos termos discernimento espiritual. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem tudo que diz Senhor, Senhor é profeta do Senhor e é boca de Deus. Não deseje outra palavra, não deseje outro acontecimento, não deseje estar em outro local, senão no local onde você está. Jesus estava no deserto, depois Jesus estava no Getsêmani, a ponto dele desejar
que outra palavra fosse dada a Deus. No entanto, ele orou assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava esperando? Não, ele nem esperou que Deus desse uma outra resposta, porque o coração de Deus estava ali: filho, eu vou, se você pedir, eu vou te tirar. Mas Jesus já emendou uma outra de direita e disse assim: Pai, contudo seja feita a tua vontade. Não, Pai, não desce, não fala, não age, não manda anjos, não me tire da cruz. Eu tenho uma palavra tua, Pai. Eu não requeiro, eu não desejo outra palavra. Eu não preciso de outra palavra. Você não precisa de outra palavra. Deus está falando comigo: eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso de outra palavra. Eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Eu não preciso de ouro, não preciso de prata, não preciso de sinais, eu preciso da palavra de Deus. Você precisa cumprir a palavra de Deus, o teu propósito. Deus almeja, Deus está a ponto de descer da onde Ele está. Jesus também. E fala: filho, não precisa, mas Ele não pode, porque Ele não volta atrás. Em Jeremias 1,12, Ele vela pelo cumprimento da tua palavra. Ele deu uma palavra, ela não pode voltar vazia. Você é alguém que vai glorificar a Jesus na terra. Você é alguém que vai externar a Jesus. Você vai ser Jesus, você vai ser Deus. Deus vai se realizar, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado pela tua vida. Ele precisa de você. Ele precisa que você acredite na palavra dEle, que um dia Ele te deu, que Ele vai te tirar dessa condição de humilhação, de miséria. Que se você for fiel no pouco, no muito, Ele vai te colocar, Deus vai te exaltar. Jesus, que é Jesus, Deus não o poupou. Deus não o poupou de nada. Deus levou Ele ao limite, a ponto de ir no Getsêmani. O seu suor, amado, as lágrimas e o seu suor estavam em sangue, porque Ele estava no limite. Mas Ele precisava ser aprovado por Deus. Em João 17,4, Ele precisava dizer esta palavra que Ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Não deseje, igreja, você que me ouve pela internet, não deseje outra palavra, não deseje estar em outro local, não deseje que a nuvem seja diferente. Deus amado, Ele estava com aquele povo no deserto, tal como Jesus esteve no deserto. Jesus venceu, aquele povo poderia ter vencido, só venceu, só entrou na promessa de Deus, na terra prometida, na Canaã, Josué e Calebe, que creram, acreditaram, perseveraram, foram fiéis até o fim. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma promessa de Deus, você tem dons, você tem unção, você tem tudo que Deus precisa. Você só precisa, amado, acreditar que Deus é contigo. Você só precisa acreditar que Deus é na tua vida. Você nem rogará a Deus pedindo para Ele fazer nada, porque Ele já fez tudo. Tudo que é necessário para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para a sua condição financeira, para a tua saúde, Jesus já fez. Ele já tomou de volta. Lucas 10, 19, coloca para mim. Ele já nos deu toda a autoridade. Lá em Mateus 10:1, 10:7, 10:8, Ele já nos deu toda a autoridade e todo o poder para curar todos os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar a mortos, limpar leprosos. De graça recebemos, de graça temos que dar. E aqui Jesus se vinga, e Ele retoma ao morrer e descer ao inferno. Jesus foi lá cara a cara, tete a tete com o diabo, com Satanás, com o inferno, com aquele que disse que tinha autoridade para dar a Ele todo o esplendor dos reinos da terra. Ele chegou tete a tete, cara a cara, e falou: e aí? Aonde está a tua autoridade? Onde está o teu poder? Eu estou aqui na onde você deve estar. E olha, me dá aqui a chave do reino dos céus. Toda a autoridade, todo o poder eu tiro. Eu venço o pecado, a morte, e retiro as chaves que outrora estavam em tuas mãos.
onde você poderia fazer outras propostas indecentes. Você já começou lá no Éden, tirando Adão e Eva da minha presença, porque eu sou Deus. Você está olhando agora, Satanás? Você me conhece, porque você estava num outro momento comigo, você sabe quem eu sou, você sempre soube quem eu sou. Lá você chegou a tentar me tentar, para que eu demonstrasse o meu poder antes do tempo. Não demonstre o teu poder, não queira ser antes do teu tempo. Mesmo Jesus, amado, tendo todo o poder, se ele rogasse ao Pai, o Pai mandava anjos para ali lutar contra Satanás, já derrotar ele ali, e fim de papo. Mas havia uma palavra: não deseje outra palavra. E ele retoma a chave do reino dos céus, vence o pecado, a morte, e ele vem, e ele disse em Lucas, não é alguém dizendo por ele, é ele dizendo, eu lhes dei. Jesus está dizendo assim, eu lhes dei. Autoridade significa poder. Procura o significado de autoridade e de poder. É autoridade. Poder é autoridade, autoridade é poder. Eu lhes dei autoridade, eu lhes dei poder para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Nós não precisamos, amado, rogar ao Pai para que Ele nos dê poder. Nós não precisamos rogar ao Pai para que Ele nos dê autoridade, identidade de filhos. Todos aqueles que creram em Jesus, que sabem que Ele é o Filho de Deus, que com a tua boca confessou, com o teu coração creu, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele levou todos os nossos pecados, todos esses têm e detêm a autoridade e o poder de Deus. O que mais você precisa? Apenas declarar a palavra, apenas ligar com a chave que Ele retirou das mãos do diabo, ligar aqui na terra para que seja ligado nos céus, desligar aqui na terra para que seja desligado nos céus. Só isso é que Deus precisa de você. Então eu não devo mais orar pedindo, não. Você tem que executar. Você precisa, amado, o que eu falei aqui, ó, nós só precisamos tomar posse. O poder está no nome de Jesus. Você crê, Zago? Você crê, apóstola Alessandra? Você crê, Carlos? Você crê, Letícia? Pastor, eu creio, mas onde está escrito? Olha, filha, está escrito aqui, 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 aqui. Mateus 8,17 diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2,24 diz que pelas suas feridas e pisaduras nós fomos curados e sarados, e que nós temos a chave do reino dos céus, para tudo que nós ligarmos aqui seja ligado lá, tudo que nós desligarmos aqui seja desligado lá. Satanás não tem poder nenhum sobre a tua vida, se você não der. Você crê nisso? Eu creio. Então tome posse. Nós só temos que declarar, tome posse. Nós só temos que ligar, amado. É um botãozinho, uma chave, é um botão de apertar, ligado, ou virar a chave, só isso. Ou se cumpre, ou não se cumpre. Se não se cumprir, vai buscar em Deus o que está acontecendo, mas esse não é o mérito da palavra. O mérito é, pare de desejar outra palavra. Pare de desejar outras coisas. Aceite as provas que você está passando. Aceite o lugar onde Deus te colocou. Jesus aceitou deserto. Jesus foi açoitado. Jesus foi humilhado. Jesus aceitou Getsêmani. Jesus aceitou estar diante de Pilatos, Herodes. Aceitou o julgamento e a condenação, sem nunca ter cometido um pecado, um afronto, um delito. Tudo isso Ele aceitou por causa de uma palavra, porque Ele não desejou outra palavra, senão que se cumprisse a palavra de Deus na tua vida. Você crê nessa palavra? A partir de hoje você não murmura mais, amém? A partir de hoje você não murmura mais, não reclama mais. Mas para que você saiba se é a vontade de Deus, você tem que ter vida com Ele. Senão você vai pegar essa palavra e Satanás vai se andar em cima dela, e aquilo que é para você não aceitar, você passa a aceitar. E o efeito dessa palavra é o contrário, é te levar a ter intimidade. Porque Jesus tinha intimidade e relacionamento, por isso que Ele suportou.
porque o pai a todo instante reiterava a palavra dele. Jesus, eu preciso, é a única forma de resgatar. A Bíblia não relata, mas estou conjecturando. Pai, mas não tem outra forma? Não tem, filho. Pai, não tem, filho, tem que se cumprir. Tá bom, pai, é esse mesmo caminho? É desta forma? É deste jeito? Sim. Não dá para amenizar um pouco? Não dá. Não dá para ser um pouco menos? Não dá, Jesus. Tem que ser desta forma. Você estava comigo porque você é a própria palavra. Foi nós que decidimos que o resgate dos meus filhos seria desta forma, a este preço de cruz e sangue. Amém, amados? Amém ou não amém? Por isso que eu sabia que tinha duas palavras, que eu não sabia na qual eu ia, mas Deus pregou as duas. Uma aqui e outra aqui. Que Deus maravilhoso que liga as duas palavras. Pare de desejar outra palavra. Não vou pregar mais, porque senão vai dar nó na cabeça de vocês. Vocês só precisam gravar isso. Retrospecto de Jesus. Ele não desejou outra palavra. Tentaram ajudar ele, proteger ele a espada. Não. Tentaram livrá-lo da cruz, tentando ele, desce daí, usa do teu poder. Não. Não use do teu poder. Não use dos teus dons, do teu talento. Se você tiver que passar por aquilo, passe. Sadraque, Mesaque e Abednego, Paulo e Silas, prisão, fornalha, Daniel na cova dos leões, enfim, tudo isso Deus vai passar contigo. Não deseje outra palavra. Não deseje o livramento de Deus quando Ele não quer te livrar, mas Ele quer te provar. Mas está acontecendo isso na minha família, está acontecendo isso comigo. Pai, filho, sou eu. Pai, esta palavra, esta direção, essa circunstância, esse acontecimento, esse algo que sobreveio sobre mim, é o Senhor, sou eu, filho. Certeza, Pai, me dá uma palavra. Ok, Pai, é o Senhor, amém. Pai, eu posso pedir força? Deve. Mas por que você vai pedir algo que você já tem? A força está dentro de você, que é Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Coloca Mateus 28, 18. Olha o que diz lá em Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Repita comigo. Jesus, calma aí. Aproximou-se, você vai dizer: Jesus me deu, tá? Jesus me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Repita: Jesus me deu toda a autoridade na terra e nos céus. Nos céus e na terra. Na terra e nos céus. Faça uso dela. Faça uso dessa autoridade. Faça uso desse poder, pelo amor de Deus. Para quê? Segue 28, 19. Para isso, conclusão, para isso. O Espírito Santo fala no meu coração, não fazia parte, mas faz agora. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que Deus requer de nós. Sabe por que Ele te deu o poder e a autoridade? Nos céus e na terra e nos céus, toda a autoridade, para curar, para libertar, para quebrar prisões, tirar do cativeiro os que estão cativos, quebrar os grilhões, os cadeados, libertar, curar e salvar e discipular. Para quê? Jesus morreu. Ele morreu para isso, por causa de uma palavra, para nos tornar o quê? Discipuladores, para nós fazermos discípulos de todas as nações, porque todo o poder e toda a autoridade Ele nos deu nos céus e na terra, para praticarmos o ID dEle. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então entenda, alguém chamou você porque uma loja não vai bem, uma família não vai bem. Quem vai? Você. Vou chamar o pastor, porque o pastor tem autoridade. Todos os filhos têm autoridade. Você vai chegar aí,
declarar a palavra: Pai, eu sou o Senhor aqui nesta casa, eu sou o Senhor aqui neste local, eu sou o Senhor aqui neste comércio, nessa loja, nesta oficina, nesta fábrica, nesta localidade. Eu represento o teu reino, um reino que não consiste só de palavras, mas de poder. E eu estou aqui para expulsar, está certo? Para curar, para restaurar, para aconselhar essa família, para que haja perdão entre ambos, e para torná-los teus filhos, ó Pai, e para discipulá-los. É para isso que Deus, Ele deu uma palavra a Jesus, e Jesus não desejou outra palavra. Não deseje outra palavra, não deseje outra mãe, outro pai, outra esposa, outro esposo, outros filhos, outro local, outra igreja, outro pastor, outro apóstolo, outro tudo. Porque se você perguntar a Deus e Ele disser, é aí que eu te quero, você está cumprindo a tua promessa, tal como Jesus cumpriu a dele. Amém? Que palavra, hein? Simples, pequena, mas objetiva. Amém? Você que me ouve, entendeu, né? Se não, você manda uma mensagem aí, que eu vou na tua casa e vou explicar mais e mais dessa revelação para você. Amém? Um grande abraço, um beijo no coração, aplauda Jesus.